Olá pessoal, vamos começar então 2022 com o primeiro vídeo do ano, que é sobre conhecimento, que é um assunto maravilhoso, dos mais importantes da ciência cognitiva. Afinal de contas, cognição é conhecimento, porque é a ciência do conhecimento. Então a gente está falando exatamente do assunto que é o core da ciência cognitiva, que é o conhecimento, que é toda a pesquisa científica e a pesquisa, ou de um modo geral, a vida se organiza, e a nossa curiosidade primeira de responder quem somos nós é essa de saber mais sobre o conhecimento, saber mais de nós, saber mais da vida, mais e sempre, que é uma questão infindável pra gente aqui nesse planeta. Mas eu vou falar rapidamente, eu vou dividir, o assunto é tão vasto, é tão amplo e tão instigante que eu vou dividir em três partes esse assunto, né, do que é conhecimento, que é bastante discutido no meu livro, né, e vou falar só a pincelada geral, então, dos assuntos, assim, do que é da base, do que é o conhecimento, de onde eu estou partindo para discutir conhecimento. Eu vou fazer o que a epistemologia da ciência faz, que é na pós-graduação, quando a gente vai dar uma aula de ciência, né, de método científico, porque todo projeto de pós-graduação e de ciência que quer propor uma ideia nova, ele tem que partir de um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é baseado no método científico, que é baseado no conhecimento científico, que é um dos tipos de conhecimento. Então, na epistemologia, a gente difere o conhecimento científico, que é esse que eu estou discutindo aqui, que é que o meu livro está baseado, e que a ciência da cognição se baseia, obviamente. Então, todos os projetos surgem do método científico, que é um método, ou seja, a gente precisa provar as coisas que a gente propõe, que a gente busca. Mas existem outros conhecimentos. Então, a categorização é o conhecimento empírico, aquele que é observável. Então, é aquele conhecimento da tradição, aquilo que as nossas avós ouviram das suas avós e, por exemplo, sempre soubemos que o chazinho de camomila após um problema de má digestão ou dor de cabeça era um chá tranquilizante. Isso foi ensinado de uma avó para outra, então a nossa tradição chegou até aqui porque a gente observou que isso era alguma coisa que funcionava medicinalmente. Então esse é o conhecimento empírico, aquele que é da observação. Como ele é um pouco baseado só na observação e eventualmente pode não funcionar, porque ele não é, na verdade, validado por testes, ele é só observável, então pode ser que eventualmente não funcione, como muitas vezes se provou que esse conhecimento da tradição não era verdadeiro e não funcionava para todo mundo em muitas circunstâncias, né? Então esse é o conhecimento empírico, que é o da observação, que é muito mais baseado nas tradições, né, que vão indo de um para o outro, muito baseado nas culturas, por exemplo. Depois a gente tem o conhecimento mítico, que é das mitologias, que é esse conhecimento muito baseado nas narrativas e a forma como a gente constrói histórias para desvendar aquilo que a gente desconhece ou para lidar com as nossas pequenas questões como seres humanos. Então a mitologia grega vai ter o conceito, né, o mito de Zeus e o Olimpo e como é que eles se organizam, os deuses estão organizados, aí nós temos os deuses tem deuses bons, tem deuses ruins, tem aqueles deuses que têm sentimentos humanos também, e na verdade era uma forma de narrar também como nós funcionamos enquanto seres que temos diversas sensações e diversos sentimentos, e somos capazes de lidar com isso a partir de uma narrativa, de histórias criadas, porque nós somos seres que gostamos de histórias desde pequenininho, nós contamos histórias para os nossos filhos aprendem as histórias e nós precisamos das histórias porque funcionamos muito a partir delas, o nosso conhecimento se organiza muito a partir das histórias, né? Somos seres linguísticos, sim. E fora o conhecimento, então, mítico, e nós temos também mitologia nórdica, que é bastante rica, são várias mitologias, a gente poderia considerar que o nosso folclore é também mitológico, né?
E depois, porque se associa, tem vários mitos que são equivalentes, né, aos gregos, por exemplo, assim como os mitos nórdicos, né, têm seus equivalentes aos romanos, né, e aos gregos. E temos também aquele conhecimento que é religioso, que é esse que não se explica mesmo, né, que ele é da fé. Então a gente tem tantas religiões espalhadas, né, ao redor do mundo, tem aquelas muito antigas, as mais recentes, o catolicismo, o cristianismo é uma religião mais recente, temos as religiões afros, que são essas que não são letradas, né, são da ordem da oralidade, mas também se assemelham muito, em muitos momentos, com as outras, a religião católica, por exemplo, alguns santos, por exemplo, né, e aí nós temos também o judaísmo, que é uma religião, né, o budismo, que é uma religião, mas são muito diferentes umas das outras, né, mas aí não estão de forma nenhuma baseadas na razão, né, muito diferentes do conhecimento científico, e sempre tem essa disputa, né, quem é que tem, afinal de contas, quem é que está certo, é o conhecimento científico, a gente se baseia na ciência, ou a religião, que é totalmente baseado na fé, e nós não podemos racionalizar, até poderíamos racionalizar, mas ela é, ou você acredita ou você não acredita, né? Então, cada um desses tipos de conhecimento dá milhões de teses, na verdade. Eu vou fazer um vídeo sobre cada uma delas. E nós temos outros da ciência cognitiva. A ciência cognitiva, por exemplo, estuda conhecimento implícito e explícito. E isso tem a ver, por exemplo, com questões de consciência, porque a presença da consciência faz a gente saber que a gente sabe, é um tipo de consciência, e isso foi de tamanha importância para a gente, sabe, ter consciência que a gente sabe, é que nos torna capazes de conhecer mais e mais. Então, no momento que eu sei, eu penso, logo existo, eu cogito, eu sou capaz de saber mais ainda e oferecer esse conhecimento, o acúmulo desses conhecimentos para a humanidade, que é o que a gente quer fazer enquanto ciência, né? Então, precisamos acreditar que esse conhecimento implícito, o conhecimento que nós já sabemos, ele funciona de fato, e é o que faz a gente ir adiante, né, como humanidade, e no nosso processo civilizatório, senão já estaríamos destruídos, né? E o conhecimento implícito é aquele do qual não há presença da consciência, então tem muita coisa que a gente é capaz de saber, mas não sabe, que sabe. E muito do conhecimento linguístico, por exemplo, a criança com 3 anos de idade, ela fala fluentemente e tem um processo criativo de linguagem muito interessante, e ela não tem consciência que ela sabe tudo aquilo, e a gente fica pensando, como é que ela sabe tudo isso, certo? E a questão, por exemplo, da criatividade linguística, que eu já discuti antes, é muito baseada no conhecimento implícito também, quer dizer, da onde que a gente, que é talvez intuição, né, da onde que a gente está tirando tudo isso, esse poema lindo que o Drummond escreveu, que veio do nada, né, e é esse conhecimento implícito que já estaria inato dentro dele. Então, essas grandes discussões, né, entre conhecimento explícito, implícito, os tipos de conhecimento, a distinção entre conhecimento e sabedoria, que é muito tênue também. Eu ganhei de presente de Natal um livro, não está aqui agora, que é a Ciranda das Mulheres Sábias, de uma autora muito interessante, que estuda as mulheres indígenas norte-americanas. Ela escreveu um clássico, que é As Mulheres que Correm com os Lobos, e trata do conhecimento implícito, ou do conhecimento esse mais observável, empírico, né, das mulheres, e como é que elas criam seus filhos a partir da sua própria sabedoria e daquela cultura local ali, e coisas que são, às vezes, até inerente delas, e que elas conseguem lidar muito bem com as suas questões. Então, todas essas coisas a gente discute sobre conhecimento, é uma área riquíssima, e é tão ampla que eu vou ter que fazer isso em vários vídeos, e estou iniciando aqui a retomada dos trabalhos, estava de férias, porque é parte do conhecimento também reconhecer que o nosso corpo precisa
de um tempo para recuperação, porque só trabalho não dá conta dos nossos desejos, das nossas questões enquanto humanos que temos um corpo físico e gosta de tomar um banho de sol numa praia paradisíaca. Então, um feliz 2022 para todos.